É possível vender fotografia todo fim de semana com a T3? É possível. Só que você tem que ir atrás, o cliente não vai cair no teu colo. E você podia ter uma 5D Mark IV. O cliente ainda não ia cair no seu colo. Porque não é o equipamento que muda isso. Sim. Eu passado fotografei, montei um estúdio dentro do Delay Summit, que é um evento para mulheres. E lá eu montei o estúdio e fiz as fotos com a minha T3. Fotografei quase 300 mulheres, Uau. 2 dias de evento. Fotografei quase 300 mulheres no meu stand. E aí eu vi, realmente, deu pra fazer as fotos, deu. Só que chegou um momento que eu vi assim, não, realmente eu preciso trocar de equipamento, não dá, porque como que eu tô evoluindo, mudando meu posicionamento, ainda tô com essa câmera de 10 anos atrás. E a câmera já tá quase se aposentando, né? Tipo, já não aguenta mais. Existem algumas formas de você aprender alguma coisa. Mas existe a forma inteligente e existe a forma burra, né? De aprender. Como que é a forma burra? Não, eu vou viver pra aprender. Então você pode viver pra aprender, ou você pode aprender da forma mais inteligente possível, que é aprender com o erro dos outros. Exato. Ana tá aqui compartilhando que ela passou por isso e ela venceu. Então, assim, não cai nessa, né? Porque a comparação vai te afundar mesmo. Estamos iniciando mais um quadro do nosso Empreendecast e eu confesso que tava morrendo de saudade desse quadro. Já tinha algum tempo que a gente não tava conseguindo parar para poder gravar por conta de tantas coisas acontecendo, mas eu me comprometo de fazer um compromisso com você, hein? Vou voltar a ter esse quadro toda semana, porque agora eu tô num ambiente tão incrível, com pessoas tão maravilhosas. E foi lá nesse ambiente que eu conheci a convidada de hoje. E eu queria te dizer, Ana Ramiro, seja muito bem-vinda à mesa do nosso podcast. Para mim é uma honra poder conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais do seu trabalho, né? E a gente tem uma paixão em comum, que é a fotografia. E ao longo da nossa conversa a gente vai falar sobre isso, né? Como que essa paixão se iniciou, tanto do meu lado quanto com você. Mas primeiro eu queria que você pudesse se apresentar, pudesse falar um pouquinho sobre quem é a Ana Ramiro. Olá para todo mundo, eu sou a Ana Ramiro, eu sou fotógrafa, vai fazer 11 anos. Sou manezinha aqui da Ilha da Magia. E, gente, é o meu primeiro podcast, então já já agradeço a paciência de vocês se eu gaguejar, alguma coisa do tipo. É até estranho, né? Eu, como fotógrafa, ficar, tipo assim, com vergonha em frente a uma câmera. Inclusive, hoje eu atualizei, né, um ensaio, algumas fotos minhas lá no centro. E até já postei algumas fotos hoje no Instagram. E para mim também é uma honra estar aqui, né, no primeiro podcast sendo contigo. Então, eu agradeço pelo convite. Que é isso. Que demais. E é isso, né? Fotógrafa há 11 anos. E aonde, né? Quando e como que surgiu a Ana Ramiro fotógrafa, né? Porque eu acredito que a fotografia, ela é inserida na nossa vida em algum momento. E esse momento geralmente é marcante, porque eu digo que a fotografia, para mim, apareceu como aquela coisa que, assim, a primeira coisa que eu realmente fiz que me tocou tão profundamente de eu virar e falar assim, eu acho que eu encontrei o meu lugar no mundo fazendo aquilo. E assim, foi muito especial e eu queria que você pudesse compartilhar como que foi com a Ana, né? Mergulhar nesse mundo aí da fotografia. Então, na minha palestra, né, foi onde a gente se conheceu, eu contei um pouquinho sobre a importância, né, da gente ter registros únicos. A fotografia tá na minha vida desde pequena. Só que eu não me imaginava como fotógrafa. Eu já tive vários sonhos, como a maioria das meninas, né? Ser bailarina, ser modelo, já quis ser estilista, até já tive alguns desenhos, só que infelizmente eu perdi na época da escola, né? Então, eu tive vários sonhos, assim, sempre voltado para arte. Mas eu nunca me imaginei, assim, na fotografia, né? Até porque
a câmera que a gente tinha era uma câmera emprestada da minha avó. Que Uhum. inclusive hoje tá comigo de decoração. A minha mãe pegava emprestada e eu, como criança, não podia encostar, né? Porque se estragou, já era, né? Uhum. Então, eu não era muito focada nisso, mas eu gostava de posar. Hoje eu já tenho mais vergonha. Mas aí eu sempre quis ter vários tipos de sonhos. Tinha vários sonhos diferentes, né? O outro era de ser cantora, que foi quando eu comprei minha primeira câmera. Eu queria fazer vídeo pro YouTube, cantando, fazendo cover, enfim. Só que acabou que nunca aconteceu. Porque quando eu comprei a minha primeira câmera, ela já era usada. E o antigo dono dela, ele não simplesmente pegou, tá aqui a câmera, me passa o dinheiro. Não, ele me mostrou, ele perguntou, tu já usou uma câmera antes, sabe como funciona? Ele me mostrou mais ou menos rapidinho como que funcionava. Me deu dicas de qual site procurar, que inclusive tem as revistas também que eu comprei na época até hoje, para estudar em casa. Porque eu não tinha internet em casa, então eu comprava as revistas para poder aprender na prática. E ele me mostrou uma foto que ele fez com aquela câmera. Eu comprei a câmera para fazer vídeo, e ele foi lá e me mostrou as fotos que ele fez. E uma delas que ele mostrou era no antigo chafariz ali do centro, que hoje já não tem mais o chafariz, né? E aí ele falou assim, nessa hora que eu ia fazer a foto, era uma ave ali, eu não lembro que ave que era, mas era uma ave branca. Ele disse que ele estava preparado para fazer a foto e bem na hora do clique, ela abriu a asa. Então foi tipo assim, o clique perfeito, sabe? E eu fiquei encantada com aquela foto. E aí eu falei assim, eu vou comprar as revistas pra ver como que funciona. E acabei não fazendo vídeo nenhum pro YouTube. Acabei realmente virando fotógrafa, daí de vez em quando eu chamava uma prima minha irmã, alguns primos meus pra fazer testes, né? Porque eu não sabia fotografar, né? E na época eu achava que eu tava, nossa, tava arrasando, né? Com as fotos ali e tal, mas hoje eu vejo, meu Deus. Mas é uma evolução mesmo, assim. Sim. Eu olho também para minha primeira fotografia. Inclusive, né? Eu sofri muito bullying na minha família, porque, por incrível que pareça, meu olhar fotográfico surgiu realmente quando eu peguei uma câmera profissional na mão. Porque, assim, eu tinha um buffet de eventos lá em Rondônia. Então a gente precisava sempre fazer fotos das comidas, né? Para poder ter aquele registro e poder postar e tal. E era sempre uma briga, tipo, qualquer um fotografa, menos a Renata. Porque eu era muito ruim. Né? Minha irmã, que provavelmente vai assistir esse podcast, comenta aqui, Dani, como que eram as minhas fotos? Que dó. Era ruim. E aí, hoje a minha irmã vira e fala assim, irmã, só Jesus mesmo, pra ter te dado esse dom, porque você era ruim. Eu era bancária, então eu trabalhava numa instituição financeira, e na igreja eu conheci a fotografia, e realmente foi uma resposta de Deus, porque eu pedi pra Deus o seguinte, que eu queria servir, mas eu não queria mais servir em qualquer lugar. Eu queria servir aonde Deus quisesse que eu estivesse. Tipo assim, que fosse um lugar escolhido por Ele e não por mim. E nós oramos, né? Meu esposo também. E ele acabou seguindo pra TV, né? Porque lá tem uma TV que é transmitido todos os cultos ao vivo, faz corte em tempo real. E eu, vendo aquilo tudo, um dia eu falei, Senhor, eu queria muito começar a servir. E aí eu orei e eu abri os olhos, estava bem o fotógrafo, assim, do meu lado, né? E eu pensei, mas não é possível, porque eu nunca fotografei na minha vida. Como que eu vou trabalhar na fotografia da igreja, desse tamanho ainda, porque é uma igreja bem grande. E aí, falei, tá, então vai, né? E aí o George já tava servindo na TV, ele conseguiu o telefone do líder, eu mandei uma mensagem e falei, queria muito servir na fotografia e tal, mas tem uma coisa, eu nunca fotografei na minha vida. Você aprende. E aí ele fez isso, teve muito amor, muita misericórdia, né, Charles, você sabe, teve muita paciência, mas entregou uma câmera profissional na minha mão. Primeira câmera que eu fotografei, eu tive a honra, né, de já fotografar com uma câmera incrível, que é uma 6D. Não é a melhor, mas assim, pra quem é fotógrafo sabe que é uma excelente câmera.
Então, essa foi a primeira câmera que eu fotografei. As lentes que a gente tinha na igreja também já eram muito boas. Então, eu podia aprender já com esses equipamentos. Eu tive nessa... Claro que quando eu fui comprar o meu, eu não tive condições de já investir num equipamento como esse. Comecei também com uma câmera... Era uma T5 da Canon. E fiz foto com ela, muitas, pra treinar. Sim. Muitas ruins. Muitas boas. E ali foi onde eu comecei. E aí, pra mim, fotografia era só igreja, né? Eu só pensava na fotografia como um chamado. Até que um dia uma pessoa me parou na igreja e perguntou: quanto você cobra pra fazer foto de tal coisa? Eu, como assim cobra? É possível ganhar dinheiro com isso? É possível ganhar dinheiro fotografando? Tem alguns fotógrafos que ainda se perguntam isso. Ai, sei. É possível ganhar dinheiro fotografando. Mas eu vejo que para esse ganhar dinheiro fotografando acontecer, a gente precisa estar muito bem posicionado, né, Ana? E eu vejo que você tem se posicionado, realmente escolhido, né, de certa forma um nicho para poder trabalhar. Eu sei que você tá ali com o escritório novo no centro, né, com o espaço. E eu queria que você pudesse falar sobre essa fase da Ana. Né? Essa fase agora, passar também ali o seu arroba, né? Para as pessoas poderem ver um pouquinho do teu trabalho, para que você possa compartilhar com elas, assim, essa nova fase da Ana Ramiro, que está sendo muito linda, tô tendo a honra de acompanhar, e eu fico muito feliz, assim, porque a gente observa, né? O quanto que o posicionamento muda realmente, né? A gente tem que saber para onde a gente está indo. Sim. Né? Fotógrafa há 11 anos. Mas eu não estava focada 100% esses 11 anos na fotografia. Lá no meu começo, como eu estava falando para ele antes, né? Eu tentei me achegar perto de fotógrafos que já estavam num nível um pouco a mais à frente, para pesquisar como que funcionava para cobrar, como que né, funcionavam os pacotes, mas não para ser uma concorrente, é porque realmente eu era uma pessoa que tipo, não tinha muito acesso. Né? Então eu precisava saber como que funcionava isso. Queria só aprender sobre o mundo da fotografia, né? E também até tipo, se tivesse uma indicação de onde fazer cursos, mas nem isso eu não conseguia. Então eu comecei a cobrar o que eu achava que dava para cobrar. 50, 100 reais. Entregando todas as fotos. Então era um trabalho assim bem complicado, né, para eu fazer na época, porque eu não conhecia, não sabia como que funcionava tudo. E para você ver que às vezes a gente vê alguns colegas hoje já, né, de trabalho, depois que a gente se posiciona, você acaba atingindo o teu público, porque tem espaço para todo mundo. Né? Nós moramos na Grande Florianópolis, tem mais de 1 milhão de pessoas aqui. Como que não vai ter, né, gente, para todo mundo fotografar todo dia? Mas eu vejo que, às vezes, os fotógrafos que já se posicionaram, eles não ajudam mesmo, né? É tão fechado esse grupo, e isso é uma crítica, tá? Eu sou fotógrafa, tá? E tô te criticando, fotógrafa. Porque, assim, por que não se ajudar? Né? Às vezes, essa pessoa pode ser uma salvação pra você num dia que você precisar de um fotógrafo auxiliar, que aquela outra pessoa te abandonar, enfim. E aí depois reclamam que os fotógrafos iniciantes prostituem a profissão. Eu ia falar sobre isso. Mas eles nem sequer ensinam, né? Exato, porque tipo assim, como que uma pessoa que tá iniciando vai cobrar um valor razoavelmente bom para fotografia se a pessoa não ajuda, não direciona. Exato. Então, a pessoa fica com medo de, né? Por exemplo, eu falo por mim, né? Eu ficava com medo de cobrar, por exemplo, 300 reais. Já é baixo, né? Eu ficava com medo de cobrar 300 reais no ensaio, porque tinha gente com uma qualidade melhor do que a minha. De equipamento, época, no caso. Não só de equipamento, mas também de edição, porque é tudo com o tempo, né? Então, naquela época, eu não sabia editar direito, poses, né? Enfim. Então, tinham pessoas que tinham uma qualidade melhor do que o meu trabalho, porque a gente consegue reconhecer isso, né? Com certeza. Mas cobrava abaixo.
Aí como que eu, com uma qualidade na época inferior, iria cobrar? Eu não... Aí que tá. Hoje em dia eu vejo que tem gente que não edita nem as fotos, tira a foto, entrega do jeito que tá, e tá tudo bem, cada um sabe o que faz, né? Mas a pessoa não tem não cuida muito, né, com o posicionamento, com a pose, com o ensaio, não tem uma entrega tão boa, mas ele sabe se vender. Sim. E era isso que eu não tava conseguindo. Então, é o que acontece com a maioria dos fotógrafos, né? A gente entra, a gente faz curso, vai pesquisar como que faz, mas a gente só foca em como fazer a foto. Tanto que meu marido, ele sempre ficava pegando meu pé, ó, tu tem que pegar vendas, tuas fotos tão boas. Só que eu sou muito crítica com as minhas fotos, então eu sei assim, não, eu sei que eu posso melhorar, lógico, todo mundo sabe, pode melhorar mais. Só que eu esqueci de focar na venda, em como fazer. E como eu tinha muita vergonha de aparecer, inclusive tá aqui no podcast, que já é até um avanço, mas eu tinha muita vergonha de aparecer, então como que eu vou vender se eu não tô aparecendo? Então, ano passado, eu comecei a mudar isso, sabe? Fui pela primeira vez num congresso de fotografia, que eu ficava com medo de gastar dinheiro numa coisa que não ia ser legal. Aí eu ouvi uma amiga minha lá da Bahia, ela falou, não lembro se era o pai dela ou a mãe dela que falava, quem investe, lucra. Ou seja, tu tem que investir em alguma coisa para poder lucrar. Se tu não investir, tu não vai lucrar em nada. Tu não vai melhorar, tu não vai evoluir. Aí eu pensei, não, vou dessa vez dar uma chance para esse congresso para ver se realmente é bom ou não. E aí, durante esse congresso, que é o TTD Brasil, né, que foi no ano passado, tive a honra de ser embaixadora. Então, já deu um up, assim, sabe? Porque, querendo ou não, muda o posicionamento, sabe? Mas tem gente que fala assim, mas o que o embaixador faz? Não sei, pode fazer muitas coisas, depende de cada marca, de cada empresa, vai estipular o que o embaixador vai fazer. Mas eu já via muita gente falando assim, eu sou embaixador da marca tal, não sei o que, aparecendo no Instagram. Aí eu pensei, vou ser embaixadora né? Já que eu recebi o convite, vou aceitar o convite para me posicionar, para eu aparecer, porque as pessoas vão olhar assim, poxa, ela é fotógrafa e é embaixadora de um congresso de fotografia. Tanto que eu fui ano passado e esse ano eu fui de novo. No mesmo evento, só que eles tiveram algumas alterações, mudou o nome para Foto Festival, mas esse ano eu fui de novo como embaixadora do mesmo evento. Então, aí eu comecei a perceber, realmente, algumas coisas precisam ser mudadas, sabe? Eu preciso realmente sair dessa minha bolha de medo de aumentar o meu preço, porque eu preciso também mostrar o valor dessas fotos. Com certeza. Né? É que assim, aumentar preço, mudar valor de trabalho, tem muito a ver com o valor agregado também. Exato. Então, por que quando você investe, você lucra? Porque assim, você tá cobrando pela sua fotografia, não é só por você ir lá e fazer uma foto, não, é por todos os eventos que você pagou pra ir e se profissionalizar. E sem contar nos equipamentos. Sem falar nos equipamentos, sem falar nas mentorias, sem falar no se vencer, porque você mesmo disse, você tinha muita vergonha de aparecer e você tá aqui, né, hoje contando um pouquinho da sua história. E eu brinco, né? Se o véi dava, que é bilionário, tá todo dia pagando mico lá no Instagram dele, né? Fazendo aqueles vídeos engraçados, fiasquento. Quem somos nós, né? Que ainda estamos começando a vida. Então, assim, nós devíamos entender que a gente tem que estar todos os dias falando do nosso trabalho. E o romper a bolha, porque ali você descobre outros nichos, outras coisas, você explorando esse novo nicho, você descobriu o retrato corporativo. E tá se destacando. Eu vejo que todo dia tem alguém ali que eu sigo, que eu gosto, que tá fotografando contigo. Então, assim, a gente tem que sair da bolha até para descobrir onde que é realmente o nosso lugar, né? Porque a gente precisa realmente fazer isso, né?
Eu vou falar do meu marido de novo, porque ele é ele que tá sempre do meu lado. Eu comecei na fotografia em 2014 e a gente começou a namorar em 2014. Então, a fotografia, o nosso relacionamento tá juntinho ali, 11 anos junto. Então, eu até brinco que ele sempre foi desde o começo, ele foi meu assistente não remunerado. Mas eles vão ser pra sempre. O meu marido tá aqui. Coitado, quantas vezes eu não embuti ele nos pacotes. Eu sempre brinco, né? Tipo, eu fechei agora um casamento comunitário. E aí eu falei pra ela assim, olha, nós vamos em 2. Eu faço a fotografia e eu te dou de presente um vídeo de melhores momentos. Eu te dou o presente. E eu dou de presente o serviço dele, coitado. Além de não ser remunerado, eu ainda boto ele para trabalhar mais. Sim. E aí agrego valor, agrego valor no meu trabalho, né? Sim. Porque todo mundo quer um vídeo e às vezes não quer contratar uma equipe de vídeo, então... Mas é engraçado. Porque é tudo um investimento, né? Então, tipo assim, meu marido sempre do meu lado me apoiando, né? Não tem como eu não falar dele nesse momento. É isso. Então, ele sempre... Só que eu, com a chave não virada ainda... não ouvia ele, né? Eu ficava naquela coisa, não, eu preciso melhorar minhas fotos, eu preciso melhorar as fotos e esquecia da venda, porque eu achava que os clientes iam cair do céu e não é assim. Então, uma coisa que eu tenho para dizer para os fotógrafos e videomakers é invistam em mentoria, invistam em curso, vão em congressos, não fique esperando, achando que só porque fulano foi e não gostou, então também não vou. Não. Cada um tem que ter a sua própria experiência. Talvez aquela pessoa não gostou do congresso porque não estava no melhor dia. Sim. Eu, antes de ir no congresso, eu perguntei para algumas pessoas que tinham ido. Umas falaram que gostaram e outras falaram que não. E aí eu percebi que teve uma das pessoas falou, não, mas é que eu não gostei porque isso e aquilo. É porque a pessoa realmente não estava num dia bom. Então, para mim é igual filme. Não adianta a pessoa falar, porque tem gente que não gostou do filme. Tu assistiu o filme, gostou? Não gostei. Então também não vou assistir, não vou gostar. Não, assiste. Aí tira a tua própria conclusão sobre o negócio, sabe? Não fica só pelo que os outros estão falando, se gostaram ou não. Então, invistam realmente, sabe? E não... Outra coisa que eu também quero falar, que eu tava pensando em fazer um post, eu acho que eu ainda vou fazer, que tem muito fotógrafo que fala, tipo... o fotógrafo bom não precisa de câmera boa, não sei o quê, porque quem faz a foto é o fotógrafo e não a câmera. Cara, não vai nessa onda. Porque... Realmente, o fotógrafo bom, ele vai conseguir fazer várias fotos, ótimas fotos com qualquer equipamento. Só que até certo ponto, porque o equipamento também limita. Com certeza. Então, eu fiquei durante 10 anos com a minha T3. É que assim, Ana, eu falo o seguinte... Câmera boa não pode ser a muleta de desculpa que você tá arrumando para não começar, né? Vamos falar para quem sonha em ser fotógrafo, por exemplo, ou já até fotógrafo hoje como renda extra, né? Porque a gente até falou sobre isso no áudio hoje no meio do dia. Porque assim, existe uma diferença bem grande entre quem é fotógrafo por renda extra e quem é fotógrafo, empreende na fotografia, que é um empreendedor da área da fotografia. Isso não tem dúvida que tem diferença. Porque eu conheço vários fotógrafos que têm um trabalho no meio da semana e fotografam no fim de semana ou aproveitam uma noite aí para fazer fotos. Se você, nesse caso, hoje você tem a fotografia como uma renda extra. E agora, se você é um empreendedor da área da fotografia e você vive disso, e aí você tem que arrumar N formas para fazer essa máquina girar. Então, às vezes, tem gente que tá nos ouvindo que hoje ele tem uma renda extra da fotografia e tá usando o equipamento dele como muleta para não empreender na área da fotografia e viver somente disso. O seu equipamento nunca pode ser a sua muleta, porque é possível vender fotografia todo fim de semana com a T3, é possível, só que você tem que ir atrás, o cliente não vai cair no teu colo. E você podia ter uma 5D Mark IV, o cliente ainda não ia cair no seu colo, porque não é o equipamento que muda isso. Sim. Eu fiquei 10 anos com a T3. A minha primeira foi uma da Fuji, né? A que eu comprei usada. Aí eu comprei em 2013 e em 2014 eu comprei a minha primeira câmera nova, que foi a T3. E eu tava usando ela até há pouco tempo atrás.
Então foram 10 anos usando a mesma câmera. Só que chegou, tipo assim, como eu trabalhava de CLT e morria de medo de largar tudo para empreender na fotografia, porque eu achava que não ia dar certo, que eu ficava morrendo de medo, porque eu moro de aluguel ainda, né? Mas, graças a Deus, isso logo, logo vai mudar. Isso aí. Mas, então eu ficava com medo de largar o CLT para arriscar uma coisa que eu não tinha certeza se ia dar certo ou não. Então eu fiquei 10 anos com aquela câmera. Só que, mesmo assim, ano passado, fotografei, montei um estúdio dentro do Delhi Summit, que é um evento para mulheres. E lá eu montei o estúdio e fiz as fotos com a minha T3. Fotografei quase 300 mulheres, Uau. 2 dias de evento. Fotografei quase 300 mulheres no meu stand. E aí eu vi, realmente, deu pra fazer as fotos, deu. Só que chegou um momento que eu vi assim, não, realmente eu preciso trocar de equipamento, não dá, porque como que eu tô evoluindo, mudando meu posicionamento, ainda tô com essa câmera de 10 anos atrás. E a câmera já tá quase se aposentando, né? Tipo, já não aguenta mais. É um tanque de guerra essa aí, né? Mas assim, essas linhas da Canon são muito boas nessas câmeras de entrada. Eu usei a minha eu tinha um T5 e eu usei ela como câmera extra por muito tempo. Tipo assim, até comprei uma de entrada pro frame, mas a minha T5 tava lá, ela é tanque de guerra, ela te salva. Sim. E aí agora eu consegui trocar por uma usada de novo, por uma usada, mas cara, agora é uma 5D Mark III. Olha aí. Então, tipo assim, foi uma evolução. Vai ter fotógrafo, fotógrafo que vai falar assim: "Nossa, tá empolgada por uma 5D Mark III?" Cara, eu tava com uma T3 durante 10 anos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A linha D da Canon, ela é excepcional, tá? Não venha fotógrafo que foi pra linha R aí desmerecer a linha D. Que até um mês atrás tava bombando. Exatamente. Então, assim, não, calma. Tudo bem, eu concordo, né? Sim. A linha R, porque por ela ter aqueles 1 milhão de pontos de foco, eu acho que o sonho de todo fotógrafo é realmente chegar na linha R, principalmente por conta da questão dos pontos de foco. Mas, gente, a linha D é boa demais, é uma delícia fotografar. A minha T3, ela tinha, acho que 9 pontos de foco. Eu mudei pra 5D Mark III, que tem 61 pontos de foco. Meu Deus, eu tava, tipo assim, sabe? Tô no céu. Sem contar o disparo contínuo. A T3 era tac, tac, tac. Aí a 5D, nossa, parece uma metralhadora, assim, sabe? É muito incrível. Eu tava doida pra trocar de câmera pra fazer aquelas fotos em sequência, pra fazer GIF, pra dar de cortesia pros clientes, assim, sabe? Que eu acho muito legal. Que demais. Aí agora eu tô testando ainda, né? Porque faz pouco tempo que eu tô com ela, então é um pouco diferente, né? Não, mas já tá... é reaprender fotografar. E outra coisa que todo fotógrafo vai ter que entender, você mudou de equipamento, você vai ter que aprender tudo de novo. E o que eu fiz? A gente tem que fazer o seguinte, aproveitar as oportunidades. Como eu tava de embaixadora do Photo Festival, eu perguntei pra eles, olha, eu posso levar minha câmera e fazer né? Porque já tem fotógrafos contratados pra fazer o evento. Claro. Assim, eu posso pegar minha câmera e fazer umas fotos do pessoal? Não, tudo bem, fica à vontade. Como eu tinha recém pego ela, eu levei ela. Tive a honra de fotografar a Carly Marques também lá no palco. Aí eu fui bem metida. Os outros fotógrafos já eram contratados, então eles subiam pelo palco e tal. Aí eu perguntei pro meu amigo Cris, eu posso ali fazer umas fotos ali no palco? Assim, não, fica à vontade, pega, pode subir lá no palco à vontade. Eu fui de metida. Todo mundo todo de preto e eu com um blazerzinho bege, assim, vai assim mesmo. Todo mundo de preto e eu lá, né, chamando a atenção com um blazer. Não, fingi que ninguém tá me vendo. E subi no palco, fui fotografando os palestrantes e tal. E sem cobrar nada, lógico, porque eu tava testando a câmera e eu gostei do resultado. E por um lado foi bom eu ter feito isso, porque semana passada entraram em contato comigo porque ia ter um evento do Sebrae e eles estavam procurando um fotógrafo para fotografar nos 2 dias. Já mandei todas as fotos que eu fiz do evento para portfólio e tal, para teste, eles gostaram. Vai ser tu mesmo. Então, já me contrataram. Falaram comigo na segunda, na terça e na quarta eu já estava lá fotografando para eles. Então, se eu não tivesse aproveitado a oportunidade,
do evento do Photo Festival pra fotografar, pra testar a câmera, eu teria ficado com medo e não teria aceitado. De pegar ali o evento ali, uma responsabilidade, assim, sabe? Então, eu acho que assim, as pessoas têm que aproveitar a oportunidade. Ah, porque eu não vou receber. Não importa, pelo menos vai testar. Eu faço inversão de risco. Eu faço inversão de risco pra captar clientes e fazer portfólio. Ah, não... Uma cliente desmarcou... Eu também uso a técnica e funciona, gente. Assim, ó, eu vou te dar um exemplo no próprio podcast. Hoje, qual é a minha forma de prospecção? Eu trago quem eu vejo que tem uma história interessante para poder contar, que vai contribuir, é claro, para o meu canal. E ela vem gratuitamente, enquanto todos os outros podcasts estão cobrando pra levar a galera. Sim. Aí ela vem. Depois que ela veio, eu vou dar o link pra ela poder divulgar pra todo mundo. Mas se ela quiser o material, eu vendo. Sim. Então, assim, também é inversão de risco. Eu vou receber, sim, de alguns, vou receber não de outros. Só que de toda forma eu tô ganhando, porque eu tô conhecendo uma história incrível do outro lado. Tô gerando uma conexão muito genuína. Porque gera, não tem como. Reciprocidade, né, Ana? Sim. Essa lei, ela funciona. Então, você tá com problema de vender aí? Coloca essa lei pra agir no teu negócio. A reciprocidade. Sim. Sirva primeiro, porque é uma via de mão dupla. Vai acontecer naturalmente depois. E ser assim, gente, não tem nada de errado nisso. Porque você está sendo intencional. Sim. Diferente de uma pessoa interesseira. Se você está oferecendo algo e está recebendo algo em troca, é só a lei da semeadura funcionando. Né? A gente tem que fazer as coisas sem querer receber nada em troca. Se for para ser, vai ser. Não tem como querer enfiar a goela abaixo uma coisa que a pessoa não quer fazer, assim, sabe? Então, essa minha inversão de risco funciona. Eu faço há muito tempo. Porque, querendo ou não, a gente precisa estar sempre atualizando o portfólio. E antigamente, o que eu fazia? Vou chamar a pessoa para fazer um portfólio, eu entregava todas as fotos. Eu perdia tempo editando todas as fotos, entregava todas as fotos para a pessoa. Aí, uma vez, eu peguei e falei assim, não, eu vou tentar fazer o seguinte, estou fazendo alguma coisa errada, porque eu podia estar ganhando alguma coisa com essas fotos. Sim. E um dia eu peguei e fiz. Eu perguntei pra uma amiga, tu sabe de alguma gestante? Minha cunhada. Fui lá, eu acho que dei 10 fotos pra ela. Ela comprou R$400 em foto extra. Primeira vez, assim, que eu recebo 400 em foto extra, assim, sem esperar. Porque eu queria pra portfólio pra divulgar o ensaio de gestante. É porque a gente aprende a vender ensaio, né? Daí você já sai ganhando, de certa forma, quando você vende o ensaio. Só que quando você faz essa inversão de risco e aí você vende mais até do que o ensaio de foto extra, você fica surpreendido mesmo. Sim, então é outra coisa, assim, sabe? Mas eu vou fazer de graça de novo, eu já sou fotógrafa há tanto tempo, vou continuar fazendo de graça? Nem sempre é de graça. Às vezes tu vai convidar, saber tu escolher, também tu tem que saber escolher a pessoa. Claro. Porque eu já levei muito tapa na cara mesmo, porque escolher uma pessoa que não te marca, não te vai lá, enche de filtro. Então, hoje eu trabalho com contrato. Eu não confio só nas mensagens do WhatsApp, porque eu já perdi um celular antes. Então, tu vai confiar só nas mensagens do WhatsApp? Não vai. Eu prefiro fazer o contrato, porque antes eu não fazia contrato. Sim. Então, já levei calote, já... Mas olha quantos insights a Ana tá dando pra gente sobre como é realmente empreender na fotografia. Isso é empreender na fotografia, entender que existe riscos e que eu preciso ter algumas ações para minimizar esses riscos. Sim. Então, ela inseriu de ter contrato com todo mundo, até com quem é para gerar portfólio, tem que ter esse contrato. E isso é profissionalizar o negócio, é isso que vale, né? Você ir aprender tudo isso que você teve que aprender nesses 10, 11 anos, né? 11, é muita coisa, e eu fui aprendendo na marra, porque eu não... Como eu falei antes, eu tinha medo de investir em conhecimento, porque, por exemplo, eu nunca fiz faculdade. Quando eu comecei na fotografia, eu estava trabalhando de CLT numa papelaria e todo mundo perguntava, tu vai fazer faculdade? Cara, eu tava perdida, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu morria de medo de entrar numa faculdade e fazer o que a maioria das pessoas em volta faziam, que era pagar metade da faculdade e desistir no meio da faculdade. E eu ficava com isso na cabeça. Eu não quero gastar dinheiro, gastar meu tempo, ficar 4 anos. Gente,
10 Uhum. anos já se passaram, mas na época, pra mim, 4 anos era muito. Uhum. Então, eu ficava tipo, ai, eu não vou ficar 4 anos estudando, mais 4 anos estudando numa faculdade, isso se eu ficar até o final. E vai que chega até o final e não é o que eu quero. Uhum. Então, ainda bem que apareceu a fotografia, né? Mas, então, eu ficava com essa coisa também de, ai, fazer curso. Porque eu não sabia se ia dar bom ou não. E aí, eu fiquei empacada. Porque eu não me arrisquei em fazer, sabe? Eu podia ter me arriscado mais cedo, fazendo cursos práticos, né? Mas tudo que eu aprendi foi sozinha. Olhando sozinha, entre aspas, né? Porque vendo outros fotógrafos fazendo, YouTube, enfim. Porque fotógrafos perto eu não conhecia. Alguém que pudesse ajudar, né? Então foi tudo na marra. Testando, errando de novo, depois Mas aprende, testando. eu também aprendi a fotografar fotografando. Tipo assim, é claro, eu tive, né, que nem eu disse, o Charles, que foi meu líder na época, que me deu uma instrução muito básica, colocou o equipamento na minha mão, ele olhou minhas primeiras fotos, deu as primeiras dicas, e aí você melhora, e aí você faz de novo, aí você melhora de novo. Só que o meu universo é eventos. Sim. Eu comecei fotografando eventos na igreja. Então, meu universo sempre foi eventos. Hoje é o que eu mais fotografo, é eventos. Então, eu não tenho medo de fotografar nenhum evento. Mas quando eu fui fazer o primeiro ensaio individual pousado no estúdio, deu aquele frio na barriga. Porque você não sabe realmente direcionar a pessoa. E uma coisa que eu foquei muito, Ana, foi na experiência. Porque eu tenho consciência de que eu sou muito melhor vendedora do que fotógrafa. A gente precisa fazer uma troca, então. Aí. Eu tenho plena certeza disso. E eu respeito os meus clientes, porque eu sei que quando eles compram de mim, eles não estão comprando a minha foto. Eles estão comprando a Renata. Sim. Porque se fosse pela minha foto, eles comprariam outra foto. Sim. Não é porque a minha foto é ruim, gente. Minhas fotos são boas, podem entrar lá e ver. Mas assim, eu tenho consciência de que, meu Deus, assim, tem fotos incríveis que eu olho e falo assim, como que esse fotógrafo fez isso? Eu quero aprender. Sim. E é assim, é a frase clichê, né? Vivendo aprendendo. Eu realmente tenho muita coisa para aprender, tanto na foto, quanto também em vendas, enfim. Mas é sempre bom ter um auxílio de alguém que já passou pelo que tu tá passando para poder te encurtar, digamos assim, o caminho, sabe? Porque fazer sozinho, querer fazer tudo sozinho não é fácil. Eu fiquei 10 anos ali, ó, patinando, porque só querendo fazer sozinha, porque eu ficava com medo de investir em algo. Então, eu fiquei patinando fazendo isso, querendo fazer sozinha. Então, hoje, né, com a mentalidade que eu tenho hoje, se desse pra voltar no tempo, eu teria feito diferente. Então, o meu conselho hoje para quem tá começando, ou quem já tá há mais tempo, invista em conhecimento, vai na tentativa e erro, anota o que deu errado para não repetir de novo. Por exemplo, o ensaio de portfólio, antes eu fazia sempre gratuito. Chegava no dia, a pessoa, eu esqueci que tinha um ensaio, não sei o que, pô, eu podia ter agendado outra pessoa. Claro. Né? Então, eu ficava ali dependendo desses ensaios de portfólio para divulgar meu trabalho. Hoje em dia eu já não faço mais gratuito. Eu cobro pelo menos uma taxa, não um valor, para que a pessoa se comprometa. E aí faço também o contrato. Com certeza. E sempre com uma reserva, porque não dá para fazer sem reserva. Porque quando mexe no bolso das pessoas, elas se comprometem. Totalmente. E ainda assim, tem gente que mesmo mexendo no bolso né? Mas mesmo assim, é uma parcela menor, né? Com certeza. Porque realmente, hoje em dia, né? Com o preço das coisas, tudo, enfim, qualquer trocado faz falta para alguém, né? Então é tudo aprendizado. Com certeza. Eu vejo, eu concordo plenamente. Acho que contrato muda tudo. E assim, gente, é básico, né? Sim. Um contrato de prestação de serviço é básico. E a pessoa, tipo assim, não é só pra ti se segurar. É o cliente também se sentir seguro. E pense que assim, ó, seu cliente vai se sentir seguro porque ele tá vendo que você é sério, mas vai te livrar de umas ciladas, assim.
que é de verdade, sim. Porque tem cliente que você promete a mão, ela quer você por completo, né? Sim. Então, o contrato, ele funciona só para trazer clareza. O que que a pessoa contratou? E o que que ela não contratou, Sim. né? Porque, exemplo, um dia me perguntaram assim, Rê, por que que se eu te chamar para você vir aqui fotografar o meu evento, você me cobra R$ 250 por hora? E se eu te falar que é o meu casamento, esse valor se triplica de... Eu falei assim, por causa da responsabilidade. Em qualquer outro evento, você para tudo e repete a foto. Sim. Essa é a verdade. Tipo, até num congresso, fez foto do grupo todo, ficou estouradíssima, você vira e fala assim, ô galera, mantém mais um pouquinho, vamos fazer de novo. Gente, no casamento isso é impossível. Você vai, a noiva entrou errado, você não fez foto nenhuma, boa da entrada nela, você vai falar assim, noiva, volta pra trás. Na hora do sim, a noiva, né, limpando a lágrima e tal. Peraí, volta a lágrima. Volta a lágrima. Não cai ainda não, que eu perdi a foto. Tem como, gente? Não tem como. Não tem. É diferente. Então, assim, é diferente a responsabilidade, o peso disso em cima do fotógrafo é gigante, vocês não têm ideia. Sem contar a equipe, né? E assim... Tem que ter uma equipe, porque... Eu vou ser sincera pra você, já fotografei muitos casamentos sozinhos. Mas por quê? Porque era a condição financeira daquela noiva. E eu penso assim, ó, é o tamanho do seu bolso, tá, noiva? Também não se sinta pressionada a ter uma equipe com 5 fotógrafos para não perder nenhum momento. Eu entendo que tudo é o que cabe no seu bolso. Só não deixe de fotografar. Mas também tem um porém. Não adianta a pessoa querer, tipo assim, por exemplo, um casamento para 500 pessoas e querer um fotógrafo fotografando o casamento. Eu, no momento, eu faço... Esse ano eu fiz alguns, né? Mas era mais tipo cartório, que é uma coisa mais reservada, tá? Um jantarzinho depois do casamento e tal. Porque eu ainda não tenho equipe. Eu ainda tô conhecendo outros fotógrafos da área. Sim. E estamos, né, planejando de fazer uma equipe para quando precisar um casamento realmente. Porque como tu falou, realmente uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu comecei a pegar eventos de verdade, acho que foi em 2023 ou 2024. 2023. Como eu já tinha feito algumas fotos em família e tal, eu peguei e falei pro meu primato, conhece alguma criança que vai fazer um aninho? Porque eu preciso de portfólio de aniversário. Eu comecei com o aniversário de um aninho nos eventos. Porque não é que a festa de um aninho não seja importante. É importante. Sim. Mas como eu já estava acostumada com as festas de família, eu sabia que aquele primeiro eu ia cobrar um valorzinho simbólico para poder ter o portfólio. Sim. Fui lá e cobrei baratinho para fazer o portfólio. Sim. Fiz, as fotos ficaram lindas. Eu uso aquela mesma foto nos orçamentos de divulgação. E aí, a partir daquilo ali, uma seguidora da mãe da menina viu, né, as fotos, viu a publicação dela, tudo, e me contratou. Depois ela me indicou para outra mulher. Então, tipo assim, é como eu falo, inversão de risco. O primeiro, o segundo, o terceiro vai ser ou gratuito ou vai ser por um valor abaixo, mas o resto depois vai se encaminhar. Exato. Só que tem que ter o posicionamento. A pessoa precisa se posicionar. Ó, tô fazendo esse valor por causa disso, disso e aquilo. Tu aceita? Porque daí a pessoa já fica mais tranquila, né? Luana, e você acredita que você demorou tanto tempo pra mudar muito mais pela mentalidade mesmo? De tipo assim, de achar que talvez a sua fotografia ainda não valesse isso? Porque eu passei por isso, tá? De em alguns momentos ficar com receio de cobrar, porque eu olhava pra minha fotografia, mesmo sabendo que eu sei hoje que a pessoa me compra e não a minha fotografia, mas eu olhava pra minha fotografia e eu achava que ela não valia aquilo tudo, assim. E eu não sei se todo fotógrafo passa por essa fase, se com você também aconteceu, porque eu demorei, assim, a me posicionar, e é que nem eu disse, hoje como eu vendo muito mais a experiência pra pessoa, de fazer as fotos comigo, de cuidar dela, de ter... Isso sempre foi meu, assim, eu sempre gosto de servir, de levar um bolinho, de fazer algo diferente para que ela tenha uma experiência diferenciada. Mas eu olhava pra minha foto e pensava, ai, mas não vale tudo isso.
Pior que eu pensava assim também. Aham. Eu não culpava muito o meu equipamento, até quando eu vi que ele começou a me limitar. Aham. Então, mas enquanto ele não me limitava, eu via. Por isso que eu ficava falando pro meu marido, eu tenho que aprender mais, tenho que testar mais, tenho que testar mais. E aí eu acabava não me vendendo, né? Vendendo o meu trabalho e a experiência. Então, eu empaquei realmente porque eu ficava focada só nessa parte. Essa parte. Porque eu achava que não estava boa o suficiente. Porque eu me comparava demais com outros fotógrafos. Só que eu não percebia que cada fotógrafo, cada pessoa tá num nível diferente. Ah, mas porque o fotógrafo é mais novo do que eu, começou depois de mim e tá com fotos melhores do que a minha. Cara, tu tem que ver o que tu tá priorizando Uhum. e o que ele o que ele deixou de lado para poder priorizar a qualidade, Uhum. sabe? Ele investiu em curso, investiu em mentorias, talvez seja isso que Sim. tá faltando para ti. E era o que faltava para mim, eu não estava investindo em curso. Eu ainda, até vergonhoso, mas eu ainda não fiz nenhuma aula prática. Eu fiz, para não dizer que eu não fiz nenhuma, eu fiz com uma amiga minha que é de iluminação, acho que foi 1 ou 2 horinhas de iluminação, porque eu não gostava de fotografar com flash. Com flash. E aham. dentro de estúdio eu ficava muito travada. Uhum. E aí eu ficava com medo. Aí eu assim, ó, pô, eu tô vendo que ela tá dando algumas aulas, eu vou fazer umas aulas com ela. Mas foi só isso. Mas, tipo, direcionamento, essas coisas assim, eu acabei não focando muito nisso. Mas é uma coisa que já tá nos meus planos pra melhorar. Porque é aquela coisa, a gente. O aprendizado é constante. Sim. A gente não pode sabe, de estar sempre buscando melhorar, enfim. É uma coisa que eu ainda me cobro. Uhum. Porque eu vejo assim, pô, eu sei que eu posso entregar mais para os Sim. meus clientes, sabe? Um trabalho com mais qualidade. Porque os outros fotógrafos entregam. Não me comparando como eu me comparava antes, mas eu sei porque eu sou capaz. Não porque, tipo, antes eu ficava naquela coisa de, nossa, aquele fotógrafo consegue, eu não consigo. Não, agora é diferente. Nossa, aquele fotógrafo consegue, que legal, eu também consigo. Uau. Então eu vou melhorar. Antes eu pensava diferente, agora não. Uhum. Agora é assim que eu penso. Mentalidade realmente muda Sim. tudo, né? A gente muda. O mundo muda quando a gente muda. Sim. Eu aprendi essa frase há um tempão no primeiro treinamento de desenvolvimento humano que eu participei. E essa frase ficava estampada em tudo quanto é coisa do material deles. O mundo muda quando você muda. O mundo Sim. muda quando você muda. E realmente é real. Sim. Se a gente mudar, tudo muda ao nosso redor. E Ana, o que tem pro futuro da Ana Ramira? Então, para um futuro próximo, temos Dallas Summit de novo esse ano. Uau, que demais. Ano passado eu tava sozinha, né, só com um estúdio, né? Aí teve uma amiga minha que foi fazer os vídeos para mim e tal. E era só eu fotografando quase 300 mulheres. Esse ano vai ter uma outra amiga. Eu vou estar com um stand, né, por minha responsabilidade e tudo. Mas vai ser 2 estúdios esse ano, porque ano passado as mulheres fizeram fila. Sim. E nem todas conseguiram ser fotografadas, porque tinha o horário, né, específico ali do evento e tal. E aí eu vi que muitas ficaram até chateadas porque queriam ter feito as fotos e não Sim. conseguiram. Então esse ano a gente aumentou o stand, vão ser 2 fotógrafas. Então, promete Promete esse ano. mesmo, né? Porque eu tive a honra de ser convidada pela Ana, de estar com ela lá, né, no stand dela. Então, eu vou estar lá conversando com as pessoas que vão estar sendo fotografadas, eu vou estar lá conhecendo um pouquinho dessa mulherada toda. E é claro, prestigiando, acho que todo o evento, né? O Dallas Summit é um evento incrível. Se você é mulher empreendedora, tem essa visão de crescimento, eu acho que é muito válido fazer parte desse evento. Inclusive, a gente vai deixar aqui, ó, na descrição do vídeo o link do Dallas Summit para você adquirir, ainda dá tempo. Sim. Né? O evento acontece no dia 30 e 31 de outubro. 30 e 31 de outubro, então assim, dá tempo ainda. E é um investimento. A gente já falou o tempo inteiro aqui desse podcast até agora. Investir em alguma coisa. E investir em crescimento. Sim. E o Dallas Summit é um evento como esse, né? Que você, Sim. sem dúvida, vai ter algum ROI de lá. Porque os contatos são incríveis. E, gente, a energia, né? Sim. De estar num ambiente onde
todas as mulheres têm a mesma visão. Sim. Empreender, gerar trabalho para outras pessoas, prosperar, mudar a história da família, dos filhos através do empreendedorismo. Então, é incrível, tem que ir. Sim. Eu até falo, né, que a única coisa que eu me arrependo de ir em eventos é de não ter ido antes, porque a energia é muito diferente, sabe? O primeiro congresso que eu fui foi ano passado, TTD Brasil, congresso para fotógrafos. Mas depois disso eu acabei indo em outros que não tem a ver 100% com fotografia, mas tu acaba não só para conhecer, para captar cliente, mas tipo aprender com outras pessoas, sabe? Numa conversa tu já aprende, consegue desbloquear várias coisas assim que não fazia sentido pra ti antes, sabe? Então, eu até achei legal esse ano no Photo Festival. Um dos meus colegas que foram embaixador ano passado, que foi embaixador esse ano, ele olhou pra mim e falou assim: Nossa, do ano passado pra cá tu mudou muito. No ano passado tu era uma embaixadora mais menininha, agora tu é mais mulher, tipo, tá bem diferente. E é legal ver as pessoas reconhecendo que a gente muda. Às vezes a gente não percebe, né? Porque a gente tá convivendo com a gente o tempo todo. Mas quem tá assistindo, e isso que é legal também, a gente não imagina que as pessoas estão assistindo. Às vezes a gente posta um story, uma publicação, e acha que ninguém tá dando vendo? bola. Mas, cara, quando a pessoa te vê pessoalmente, assim, ai, gostei daquilo que tu fez. Eu nem imaginava que a pessoa tinha assistido, que a pessoa tinha gostado. Então, é um avanço, é uma honra, assim, ver esse tipo de elogio, sabe? É muito legal, é muito gratificante. Que demais. E, Ana, uma última pergunta, bem para fugir, assim, do nada. Se você fosse escrever um livro, qual seria o nome desse livro? Meu Deus, e agora? Não faço ideia, meu Deus. Já se imaginou escrevendo um livro? Pior que já, mas só de ficção. É? Até comecei a escrever uma vez, aí eu vi que tava ficando muito parecido com um filme e eu desisti. Aí eu acabei desistindo, mas eu vou ficar devendo essa. Olha mas só. eu vou pensar agora eu vou pra casa, depois eu vou pensar no Pensa nome. nisso pra gente poder depois fazer uma collab Tá. no Instagram falando assim, hey, olha que eu pensei nisso e se eu fosse escrever um livro seria isso. Porque assim, eu vejo que dentro dessa história toda e 11 anos de carreira sendo construído, né, e sendo lapidado, sempre vai haver histórias que podem mudar histórias de outras pessoas. Eu defendo demais essa ideia, isso é uma das maiores bandeiras que eu levanto, que quem conta história vende mais. E quando eu falo vender mais, não estou falando só em trocar algo por dinheiro, eu estou falando em vender experiência, em vender testemunho, nós somos cristãs, né? Não tem como eu não citar isso aqui. Então é vender testemunho para as pessoas olharem para nós e pensar: o que elas carregam que eu também quero carregar? Sim. Então a gente vende todo o tempo, né? A venda. A gente está se vendendo o tempo inteiro para as pessoas. E eu vejo que é isso, assim, né? Eu defendo isso. E um livro é contar essas histórias de forma que façam bem para outras pessoas, né? E então é isso. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Acho que esse bate-papo valeu muito a pena para quem é do ramo, para quem não é, para quem pensa em empreender em fotografia. Eu tenho muita gente para encaminhar esse vídeo, inclusive, que eu amo, né? Que são os jovenzinhos que eu tive a honra de treinar lá na minha igreja. Eu cheguei a ser líder, né, da fotografia lá uma época, então eu ensinei muitos adolescentes a fazer foto. É uma coisa que já tá na minha lista também, né? De dar aula, mentoria para algumas pessoas, assim. Mas tem que planejar ainda, porque é muita coisa que eu aprendi durante esse tempo. E, claro, tem algumas coisas a mais que eu preciso aprender, mas eu quero poder encurtar esse tempo para essas pessoas, sabe? Para elas não ficarem perdendo tanto tempo como eu perdi. Sim. 10 anos, tipo, empacando ali e tal. E aí eu preciso fazer isso, sabe? Às vezes eu falo pra Deus, tipo assim, Deus, se realmente é pra eu continuar na fotografia, que seja pra agregar algo na vida das pessoas. Não só pra vender foto,
sabe? Eu quero fazer algo a mais, Sim. sabe? Fazer pelas pessoas o que eu não consegui lá no começo. Então, sempre quando alguém vem me perguntar alguma coisa, assim, do tipo de dica, eu dou as dicas, eu ajudo, sabe? Bem tranquilo, de boa. Às vezes eu paro o que eu tô fazendo em casa pra ajudar algumas pessoas. O meu trabalho é com fotografia, mas às vezes algumas pessoas perguntam como que fazer tal coisa no Canva. Eu vou lá, ajudo. Eu gosto de ensinar, assim, sabe? Então, é uma coisa que já tá nos meus planos de ajudar outras pessoas, assim, ensinar a outras pessoas, né, da mentoria, algo assim do tipo. Quem sabe um workshop também. É isso, exatamente. Desenhar alguma coisa para estar sempre ensinando. Quantos empreendedores que a gente conhece que às vezes está no início do seu negócio e não consegue investir, né, em fotografias profissionais, principalmente no setor aí de vestuário, né, que é tão importante a fotografia hoje em dia, porque as lojas estão percebendo que hoje elas estão vendendo mais online do que na própria loja. Então, nunca foi tão importante fotografar isso. Mas a gente também sabe que no início de todos os negócios existem seus desafios e não dá, às vezes, para ele contratar um fotógrafo profissional para tudo, né? Então, às vezes, num workshop para empreendedores do ramo vestuário, né? Uma palestra prática, talvez. Tem tantos ramos aí para poder se empreender, né? Nesse setor da fotografia. Eu quero te agradecer novamente. Foi demais nosso bate-papo. Eu vou ter a honra de ser fotografada pela Ana nos próximos dias. Vocês vão ver aqui nas redes sociais, então. Porque a Ana falou sobre uma coisa na palestra dela que é muito interessante. Como que você quer vender aquilo que você não consome? E os fotógrafos têm uma tendência terrível de ter foto de todo mundo, mas dele não tem, porque ele está sempre atrás das câmeras. E a gente também precisa realmente valorizar os nossos colegas, aqueles que a gente acredita no trabalho, que a gente gosta do trabalho. E eu já te acompanhava antes de te conhecer pessoalmente. Então, é isso, como eu falei antes, né? É legal ver isso. Aquele dia lá no evento, eu pedi teu Instagram, tudo, e falei assim, eu já te sigo, assim, sério, já me segue. Então, é muito legal, assim, tu conversar com a pessoa e a pessoa já conhecer teu trabalho, se sente famosa, mas ainda é até engraçado, estranho, assim, sabe? Mas é legal, legal. Ser reconhecido gera esse sentimento mesmo. E eu acho que é o que a gente tá buscando mesmo, né? Ser reconhecido por aquilo que a gente ama e dedicou tanto tempo fazendo, né? São 11 anos dedicados a isso. Então, merece esse reconhecimento que você tá tendo agora. E merece muito mais do que ainda vai vir a partir do momento que você toma essas decisões de se expor mais, de mostrar mais sobre como que foi a sua trajetória, mostrar talvez, né, agora que essas histórias estão indo no ar, a evolução da tua fotografia. Sim. As pessoas gostam, né, de acompanhar muito isso. Eu de vez em quando brinco assim ali nos meus stories sobre a primeira foto que eu fiz para as fotos de agora, uma diferença gritante. Sim, eu queria deixar um recadinho bem rapidinho, já que a gente tá falando sobre tu já ter me acompanhado e eu nem te conheci ainda. Para quem tá começando, tá com o Instagram lá com 500 mil seguidores, não pensa que 500 ou 1000 seguidores ainda é pouco, né? Se comparando com outros fotógrafos que já têm mais, né, mais de 10 mil seguidores por aí. Tenta colocar 50 pessoas numa sala, pra te ver como vai ser muita gente. Então, assim, a gente acha que não tá sendo visto, mas na verdade a gente acaba sendo visto. Sem perceber, a gente tá sendo visto. Então, continue, não desista. Se realmente é uma coisa que você gosta de estar fazendo, que te impulsiona a não desistir da vida, né? A gente tá no Setembro Amarelo, então eu acho que é uma coisa importante também de estar falando aqui. Então, se é uma coisa que te motiva a acordar todo dia, não desiste, sabe? Você tá sendo visto e tem gente que admira o que você faz, porque eu já recebi algumas pessoas falando que admira, assim, né? Então, é diferente. Então, só não desista, só continua que tá indo no caminho certo. E no fim,
cada pessoa importa. Sim. No mundo da internet, é na real isso que você falou. Às vezes a gente fica Nossa, a gente olha alguns fotógrafos que a gente admira e segue também e vê o número de pessoas que eles alcançam ali nas redes sociais e a gente acha que isso é quase impossível pra gente. Mas no fim, se a gente for parar pra pensar que cada seguidor é uma pessoa, Sim. e cada pessoa importa mesmo, assim. E eles também cresceram de um a um, gente. Também foi um processo, né? É que a gente tende a comparar os nossos bastidores com os palcos dos outros. Sim. E isso é um erro mortal, assim. Para de se comparar. A rede social, se for pra você ficar se comparando com o coleguinha, você vai se enfiar num poço que não tem fundo. Para de seguir, ó, uma coisa que eu fiz ano passado, comecei a fazer, é parar de seguir pessoas que eu tava me comparando demais e que não tava me agregando. Olha isso. Porque eu tive crises de ansiedade ano passado. Então, eu comecei a fazer, não tá me fazendo bem, então eu vou parar de seguir. Perfil de fofoca, gente, ai, por favor. Não, isso traz uma energia muito ruim. Perfil de fofoca, coisas muito negativas, só vai atrapalhar o teu crescimento, né? Então... É dopamina muito barata que vai te fazer viciar ainda na rede social e você vai procrastinar em todos os seus planos. Em vez de estar fotografando, editando, vai estar lá perdendo tempo. Eu sei porque eu fiz muito isso, né? A ansiedade faz a gente procrastinar mais, né? Então, eu sei porque não foi fácil, Então escuta algo... assim, ó, aprender, né? Eu gosto dessa frase, né? Porque ela fala muito sobre isso que você disse agora. Existem algumas formas de você aprender alguma coisa. Mas existe a forma inteligente e existe a forma burra, né? De aprender. Como que é a forma burra? Não, eu vou viver pra aprender. Então você pode viver pra aprender, ou você pode aprender da forma mais inteligente possível, que é aprender com o erro dos outros. Exato. Ana tá aqui compartilhando que ela passou por isso e ela venceu. Então, assim, não cai nessa, né? Porque a comparação vai te afundar mesmo. Sim. E é isso. Acho que a gente deixou o nosso recado. Obrigada de novo. Eu que agradeço. E eu fico muito feliz mesmo de te acompanhar, de te conhecer de perto, de trazer você aqui para contar um pouquinho dessa história. E eu desejo, assim, ó, todo o sucesso do mundo. Vamos fazer um Delas Summit incrível. Vai ser. Vai ficar marcado nas nossas histórias, porque quem faz isso somos nós, né? Sim. E se você quer fazer algo diferente, comece por aí tomando só a decisão de se manter em movimento. E aproveitar as oportunidades. É isso. As oportunidades só vêm para quem tá pronto, gente. Então fique prontos, né? Se organize. Se inscreve nesse canal e envie esse vídeo para todo mundo que tá desanimado. Porque, né? Tá desanimado da fotografia, falou assim, não, isso aqui não dá pra ganhar dinheiro, ainda não entendi como fazer isso aqui dar certo, isso aqui é só um hobby. Eu conheci pessoas que desistiram de fotografar porque quando começou a viver disso profissionalmente, foi perdendo o amor pela fotografia. Sim. E ele não queria perder o amor pela fotografia, falou assim, não vou viver disso. E aí continuou fotografando só por hobby, tem um talento tão incrível, então não se permita se cair nessa. Né? Eu falo assim, ó, eu encontrei meu propósito o dia que eu percebi que eu faria aquilo de graça todos os dias da minha vida. E aí começaram a me pagar por isso. Eu falei, nossa, isso aqui é incrível. Melhor coisa. Melhor coisa. Obrigada, tá? E um abraço até o nosso próximo quadro do Empreendecast. Beijo. Até.